Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série em que falo sobre o processo criativo de minhas obras, vamos falar hoje sobre um livro que está disponível na plataforma Amazon. Mateus engoliu desertos. É a história de um catador de recicláveis chamado Lázaro, a quem se atribui um milagre. Ele teria curado uma pessoa que foi aposentada pela Previdência Social ao desenvolver a esclerose lateral amiotrófica, uma doença que não tem cura. A partir do momento em que essa notícia se espalha, o médico responsável pela aposentadoria daquela pessoa se vê na obrigação profissional de investigar a questão. E aí que entra o Dr. Levi, que é um perito da Previdência Social, e ele acaba se envolvendo de uma forma tão intensa com o reciclador, com Lázaro, que passa a chamar Levi de Mateus, que a vida desse médico, que é um cético, um profissional muito rigoroso naquilo que faz, vai transformar a vida dele de uma forma muito marcante em relação à família, em relação à sua visão do mundo. Em 1864, era inaugurada em Passos uma capela, a Capelinha da Penha, que é um dos símbolos da cidade de Passos hoje. Por ocasião do Sesc Centenário da construção dessa capela, foi publicado um livro, este livro, a respeito do restauro, do grande trabalho empreendido para recuperar, salvar aquele símbolo de nossa cidade. E eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de revisão de texto desse livro, que foi publicado em 2013. O simples trabalho de ler todo o relatório técnico de como cada peça foi recuperada, quais eram os problemas na fundação, os detalhes que tornavam essa capela, do ponto de vista da arquitetura, mais interessante. Toda a leitura desse material acabou servindo de inspiração, porque eu vou utilizar no livro como uma metáfora essa reforma, essa reconstrução em algo novo e que vai trazer alegria às pessoas. Por essa época, eu também ajudava a paróquia de Nossa Senhora da Penha, aqui em Passos, na edição de um informativo paroquial. Eu me ofereci como voluntário e fazia ali a revisão de textos. Mas o padre Clóvis teve a bela ideia de me pedir para escrever algumas historinhas inspiradas em passagens bíblicas, e ele deixou esse tema livre. Então comecei a fazer isso. Esse catador de recicláveis, ele passa pelas ruas e subitamente começa a gritar números. E as pessoas não compreendem o que é aquilo. Em um dado momento da história, alguém compreende que ele está falando de capítulos e versículos de São Mateus, que tem a ver com a situação que aquela pessoa está vivendo ou vai viver. Quando estava construindo o livro, aproveitei várias daquelas historinhas como argumentos, exemplos que esse catador de recicláveis vai usar em suas conversas com o médico, o Dr. Levi, ou com o pároco da igreja que o acolhe. Ele está
ao lado da construção da igreja, onde ele tem aquele seu carrinho que ele usa para recolher os recicláveis e onde ele também deposita uma quantidade muito grande de livros que ele vai encontrando no lixo da cidade, né? E ele vai formando ali uma biblioteca, ele é um leitor ávido. Essa questão do catador de recicláveis ser um ávido leitor, nós temos muitos exemplos já recolhidos aí pela mídia de coisas desse tipo, né? Uma das escritoras brasileiras mais festejadas, autora de O Quarto de Despejo, a Carolina de Jesus, uma mineira ali do Triângulo, que tornou-se uma favelada na cidade de São Paulo, né? Ela era uma catadora de papel e aproveitava livros, né? Portanto, da mesma forma que eu peguei como metáfora a reforma de uma capelinha, também parece fazer sentido ter escolhido para o personagem central dessa história um reciclador. É aquele que vai buscar no lixo, no desprezo da sociedade consumista, aquilo que vai ajudá-la a construir sua própria vida. Então, essa conexão, fazer com que aquilo que foi desprezado se torne a pedra angular de algo maior que se constrói. Isso faz todo sentido e está dentro do contexto bíblico. Não faz muito eu assisti também a um vídeo, fica até engraçado, mas em que um pastor reclama de Jesus Cristo. Ele achava inadequado que o primeiro milagre tivesse sido exatamente transformar água em vinho. Em vinho, Senhor, essa bebida alcoólica. Vejam só. Deus reescrito. Isso e essa passagem me fez lembrar de outra questão de um grande amigo meu, Antônio Lemos, ex-pastor da igreja presbiteriana aqui em Passos. Ele é um filósofo e o Antônio Lemos possuía uma propriedade rural no município de Alpinópolis, aqui em Minas Gerais. Fazia ali alguns encontros para reflexões de temas diversos. E num determinado dia, ele comentando comigo durante uma conversa, falou assim: eu vejo essas igrejas hoje muito mais preocupadas com o ritualístico, com o culto, com o que acontece, com o roteiro, do que propriamente com o aprofundamento no ensinamento de Jesus Cristo, ou seja, no aprofundamento do que é ser cristão, no aprofundamento do que é amar ao próximo. Então, essas reflexões que eu fazia, aquelas historinhas publicadas, mais essas questões que foram me alimentando, né, o pensamento, acabaram por me oferecer um material, né? E eu faço essas correlações entre tudo isso. Para escrever o livro, como toda obra que eu faço, eu roteirizo tudo antes, eu faço um esqueleto, eu sei o que eu vou escrever, eu sei o caminho, como alguém que vai viajar. Eu enviei a um médico, perito do INSS aqui da minha cidade, Dr. Belchor, um questionário. Pedi ajuda, falei assim: eu vou te mandar um questionário. E nesse questionário eu perguntava sobre a rotina de um médico perito, se ele já havia enfrentado alguma tentativa de burla, porque nós vamos tratar sobre isso no romance. O médico acha que alguém de alguma forma conseguiu enganá-lo, porque como é que alguém que sofre
de uma doença incurável, de repente aparece dando entrevista, né? E ele não crê em milagres, e ele se sente obrigado então a ir lá investigar. Então eu fiz para o Dr. Belchior também essa pergunta: se acontecesse um caso assim como uma doença incurável, qual seria o procedimento, a reação de um médico, né? Também recorri a 2 padres rogacionistas, porque eu tenho um personagem padre que vai dialogar muito com o reciclador, a quem se atribuem milagres, no plural, e juntando todo esse material com uma vivência. Inclusive, num dos capítulos que fala das bodas de Caná, que não está em Mateus, está lá em João, né? Capítulo 2, versículo de 1 a 11, é uma passagem até engraçada. Os ensaios, né? Acontecem aqueles erros, aquelas coisas que são muito engraçadas. E eu jogo um pouco dessa vivência com esse pessoal também. E por que escrever um livro sobre um tema, entre aspas, religioso ou bíblico? O que a gente percebe é que na sociedade de hoje há uma atuação muito forte das religiões na sociedade, né? Na nossa sociedade hoje, ela está dentro do governo, mas é a religião, a questão ritualística, a questão do que pode, do que não pode, né? E aí que está. Por que não aprofundar? Por que não dizer sobre o que existe de sagrado em alguém que recolhe do lixo o papel que vai ser reciclado, a latinha que vai ser reciclada, o livro que vai ser fomento para alguém que tem vontade de conhecer? Tudo isso é, de certa forma, espiritual. É espiritual e é necessário. Da mesma forma que nos evangelhos percebemos que a mensagem é passada de forma metafórica nas parábolas, o livro também pretendeu essa mensagem também simbólica, metafórica. O doido, né, o reciclador, o considerado maluco, ele faz suas próprias interpretações de passagens que não são muito bem compreendidas ou aceitas no dia a dia, como aquela que são contratados trabalhadores na parte da manhã, trabalhadores no meio da manhã, trabalhadores no final da manhã, no meio do dia, depois no meio da tarde e já ao fim da tarde, e todos recebem o mesmo pagamento. Isso é inaceitável. Não é isso? Ou do filho pródigo, né? Ele próprio se colocando, explicando como ele, depois de estar perdido, ele vai contando a história dele. Eu estava perdido, aí quando eu vi que nada mais me servia, eu voltei para a casa do meu pai. E quando ele chega lá, ele toma uma surra, porque é assim no nosso mundo. E são reflexões sobre a mensagem bíblica, essa linguagem da obra que tem o maior peso na formação da nossa cultura ocidental, né? Então cabe sim fazer um livro falando sobre o reciclador daquilo que é desprezado e vai se tornar essencial na vida de alguém. Se você curtiu a nossa conversa, inscreva-se no canal e até a próxima. Muito obrigado.